Obrigada. Gente, caso do síndico, vou passar muito rapidamente, tá? O apartamento do síndico foi invadido e destruído depois dele ter confessado. Se tiver as imagens, já pode soltar, Gabizinha? Após a morte da corretora e confissão do síndico, o apartamento dele foi invadido e totalmente destruído. O apartamento do síndico Kleber Rosa de Oliveira, suspeito de matar a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi invadido e destruído na tarde desta quarta-feira. Um vídeo feito no local mostrou os estragos. Se nós tivermos o vídeo, já pode soltar para a galera ver. Porque isso, gente, assim, a gente não compactua com esse tipo de atitude. Inclusive, fazer outro crime para tentar fazer justiça com as próprias mãos nunca é uma boa ideia. E tem uma pessoa aqui que eu acho que é uma pessoa extremamente sensata, que é o Luigi Sivali. É uma pessoa que é calma, tranquila. Luigi, esse não é o melhor caminho, né, para se fazer justiça. Não, nunca essa questão de justiça com as próprias mãos é o melhor caminho. O melhor caminho é sim fazer com que a justiça se envergonhe, porque eu já disse isso aqui outras vezes. A justiça, ela tem muitos casos, só que ela dá importância àquilo onde ela é envergonhada por não tomar nenhuma atitude. Então a gente, como o Link Podcast, como outros canais, sempre tem que repercutir os casos, como o caso do Orelha, como o caso do síndico. Tem que causar repercussão, tem que falar sempre sobre esse assunto. Muitas vezes você que está aí me assistindo está falando assim: ai, Luiz, vejo muita tragédia passando na televisão. Mas infelizmente, para algo se mover, para a justiça acontecer, realmente a gente tem que passar. Cada atualização sobre os casos a gente tem que falar. Esse caso da Daiane foi uma tragédia. E mais uma vez a gente tem que continuar falando para sim a justiça se mexer. Porque se a gente esquece, a justiça também esquece e nada acontece. Então a gente tem que fazer essas comunicações com você, trazer essas notícias para você que está me assistindo. Então esse caso é mais um lamentável, mas que bom que, como o Link Podcast, como outros canais estão falando sobre o assunto, a gente vê que a justiça está andando e a gente não pode falar sobre isso. Tem que cada vez falar mais para sim a justiça acontecer, né? Concordo. Posso só uma favor, rapidinho, Mônica, eu sei que você tem que seguir aqui o roteiro. Não, Quero dizer o seguinte, por que o Brasil tem uma justiça que é descredibilizada? Por que existe essa morosidade, né, em casos que o Brasil, né, inteiro se comove? Aí sim, né, se tem uma boa vontade e tal. A explicação é muito simples. Né, o nosso país, né, a gente sabe que ele é totalmente desigual, existe uma camada pequena da população que detém todos os meios de comunicação e todos os poderes. Essa camada não sofre com a violência. Né, a filha do ministro não é assassinada pelo síndico. A filha do deputado também não é. Por quê? Porque todas essas pessoas privilegiadas são blindadas, andam em carros, né, blindados, com segurança, condomínio fechado. Então existe toda uma segurança que faz com que as vítimas sejam sempre as mesmas. Né? Mulheres comuns, mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores. Né? Então enquanto a filha do deputado, e a gente espera que isso nunca aconteça, passe por uma situação como essa, a gente vê que a legislação não muda, né? E a impunidade continua imperando no nosso país. Né? Então é um ciclo vicioso que infelizmente vai corrompendo todo o nosso sistema judiciário e faz com que a população desacredite do judiciário. Aí a gente vê cenas como essas, que são completamente equivocadas, a gente não prega justiça com as próprias mãos, mas a população tá de saco cheio, não aguenta mais ver mulher apanhando, mulher sendo espancada, cachorro tomando martelada na cabeça, como a gente viu aqui no caso do Orelha. É a impunidade que vai trazendo todas essas consequências. Agora, ainda no caso do síndico, vou pedir para a Gabi puxar o último vídeo, que é o link, que é o vídeo da mãe da corretora quebrando tudo. Não sei se vocês viram essas imagens nas redes sociais, mas é a mãe da corretora quando soube que então a filha estava, né, estava morta, quando o corpo da filha foi encontrado. Ela ficou extremamente abalada, assim como, né, qualquer mãe ficaria. E o vídeo dela quebrando tudo, por incrível que pareça, gente, ainda teve gente julgando essa mãe. Olha só. A mãe, né, quebrando ali vaso de flor, tentando, né, externalizar a raiva, o sentimento de perda, o luto por ter perdido uma filha que, né, não cometeu mal algum a alguém. Pelo contrário, né, pediu socorro, abriu 12 boletins de ocorrência e não foi ouvida pela justiça a tempo de ser salva, a tempo de ser protegida. Essa revolta da mãe, na minha visão, né, extremamente compreensível. Ainda teve gente julgando ela por ela ter, né, quebrando ali vasos de plantas, enfim. Saori, você que é mineira, né, ela era também uma mineira, morava em Goiás, mas como é que você viu essa notícia ontem? Né, o que você tem para falar dessa reação da mãe quando descobre que a filha havia sido realmente assassinada?
A gente entende muito essa mulher, porque é revoltante mesmo, ainda mais sabendo, né, que teve tantas tentativas de pedido de ajuda, ela recorreu aí à justiça para ajudar ela. Então a gente entende que é revoltante, não tá certo ela fazer isso, mas é um momento muito delicado na vida dela e eu tenho, assim, muita compaixão e desejo que você passe por isso com muita força e que Deus te abençoe muito, porque a dor de uma mãe perder uma filha deve ser terrível, né, Luigi? Não, com certeza, assim, é o que eu te falei. A gente tem que mostrar essas coisas pra a justiça ser feita, gente. A justiça tem que ser feita porque quanto mais a gente fala, menos é esquecido o assunto. E o assunto menos esquecido, a justiça está sempre sendo martelada sobre o que tem que julgar, sobre os criminosos têm que pagar por isso. Porque se a gente não fala, se a gente não comenta, se a gente não mostra, eles também não vão se preocupar. Porque tem que causar repercussão. Eu repito aquilo que eu falei anteriormente. A justiça precisa ser envergonhada para a justiça ser feita. E é isso que a gente está fazendo. Infelizmente a gente vê essa reação, que para mim é muito válida, da mãe da Daiane. Né? Não é qualquer pessoa que se reage com calma, ainda mais numa situação dessa. Então, gente, eu acho que quanto mais a gente bater nesse caso, mais o caso vai ser repercutido e mais a justiça sim vai ser feita e talvez até com uma punição severa do jeito que a gente espera, né? 2.200 pessoas Aí. agora.